Olá, estamos aguardando os nossos espectadores, aí, os convidados que vão assistir a nossa live de hoje. É a nossa primeira live pelo Instagram, então estamos ainda ajustando aqui alguns pontos e já vamos chamar também o nosso convidado da noite. Babatali já está aí também nos bastidores aguardando para entrar aqui na nossa live. Vamos aguardar só mais alguns instantes enquanto as pessoas estão recebendo aí a notificação de que a live já está no ar, de que a live já começou. Enquanto isso, vamos um pouquinho aqui ouvir um agueré de fundo e também aguardar a entrada do nosso convidado da noite aí, o Babatales. Estamos só aguardando mais alguns instantes aí, as pessoas receberem a notificação, para nós começarmos aí já com bastante gente assistindo e também enquanto o nosso convidado já está aí nos últimos ajustes para também participar conosco aqui dessa live essa noite. Então já recebi aqui a informação de que está tudo nos conformes. Então, novamente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Clã dos Omoró 10. Toda quinta é dia de live aqui no Clã dos Omoró 10. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo aqui pelo Instagram. Normalmente fazemos no Facebook e agora nós estamos ampliando aí as plataformas do Clã dos Omoró 10. Em breve teremos também live em multiplataformas. A gente está aqui cuidando para fazer o nosso clã crescer cada vez mais e contamos também aí com o apoio e o engajamento de todos nas nossas iniciativas. Eu sou Ebome Flávio de Oxóssi, falo aqui de São Paulo, sou diretor-geral do Clã dos Omoró 10 e hoje nós temos a live na ponta do ofá aqui direto do Instagram, com o tema o candomblé e as suas tradições. O que seria do candomblé sem a tradição? E o que é tradição? O que é a tradição no candomblé? A gente vai polemizar, a gente vai falar aqui e conta bastante com a participação, com a interação de todos vocês aqui no nosso chat. E nessa noite, para participar conosco e quem vai dividir um pouquinho da sua opinião sobre as tradições dentro do candomblé, dentro da religião, é um babalorixá muito conhecido da maioria de todos nós, uma pessoa que tem forte presença nas redes sociais, um babalorixá respeitado e conhecido no candomblé paulistano e quiçá também de todo o Brasil. E eu vou convidar aqui agora para entrar conosco na sala o Babatales, que já está pronto. Deixa eu só chamar aqui, que vai participar conosco aqui da live hoje, é o nosso entrevistado de hoje. Opa, já entrou. Bem-vindo aí, Babatales, boa noite, sua bênção. Obrigado aí por nos dar a honra de participar da live. A Irá nos abençoe a bênção sempre, obrigado pelo carinho, viu? Me sinto honrado pelo convite, principalmente pelas suas palavras.
Ah, que isso. Com certeza é minha e de todo mundo que está aqui agora assistindo a nossa live nessa noite. E eu peço só desculpa de todos, como é a nossa primeira live pelo Instagram, então a gente está sem alguns recursos de estúdio que a gente tem disponível no Facebook, mas vai ser uma conversa muito tranquila, muito prazerosa, onde a gente vai falar das nossas experiências, né? Lembrando que aqui a gente não está defendendo nenhuma visão nenhuma visão academicista, nada sobre isso. Estamos falando das nossas experiências, das nossas vivências dentro do candomblé e o que nós entendemos sobre tradição dentro da nossa religião. O Baba Thales está em trânsito, mas vou chamá-lo novamente aqui. Pode ser que a gente tenha essas intercorrências, mas no final vai dar tudo certo, né? Literalmente, quem sabe faz ao vivo e a gente vai fazer a nossa live aqui brilhar. Então, para começar, Baba, eu queria primeiro que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do senhor, da sua casa, para as pessoas que estão aqui assistindo agora. Gente, boa noite. Antes de qualquer coisa, toda a família Clã dos Omorodés. Já admiro esse clã há algum tempo, né? Meu irmão Tiago de Oxóssi, bom lá da casa da minha mãe de santo, me apresentou essa grande família e que abrange também o Brasil inteiro, né? Eu sou Baba Thales, sou Babalorixá do Axé Ojoairá em Embu das Artes. Comecei o Ojoairá há 6 anos, o Ojoairá teve início há 6 anos atrás. Não começou no Embu das Artes, começou na Penha, na Zona Leste, né? E aí migrou para o Embu das Artes. E essa família começou como toda casa de candomblé começa, né? Começa de pouquinho, não herdei minha casa de candomblé, eu sou o fundador dela. Começou com o primeiro barco, primeiro eram os abiãs ali comigo, depois teve o primeiro barco, e aí segundo, e aí foi indo. Hoje em dia o Ojoairá está aí. Graças a Deus, a gente colocando tijolo sobre tijolo, dia após dia. Que bom, que bom. E a gente tem várias perguntas, a gente montou aqui um roteirinho de perguntas. Muitos dos nossos seguidores no Instagram mandaram perguntas também pela nossa caixinha. E eu acho que a gente já pode começar aproveitando essa parte inicial de apresentação. E aí eu queria perguntar para o senhor, Baba, como que o candomblé entrou na sua vida? Antes de a gente começar a falar da tradição, vamos falar como que o senhor chegou até o candomblé, como que o senhor chegou até a nossa religião? Na verdade, minha família já é de candomblé, né? Eu sou a 3ª geração de iniciados da minha família. Começou com a minha avó em 1970, quando meu avô falece e minha avó desamparada ali, com 6 filhos e um sobrinho para criar, nunca tendo trabalhado na vida, se viu sem saída, e minha tia, Silvana, que é bom de Nanã, ouviu meu pai de santo no rádio, pai Walter de Logoedé, que inclusive ele começou a vida dele aí no Rio de Janeiro também. Você é do Rio, né, pai? Sim, sou do Rio. Apesar de estar morando em São Paulo, também sou do Rio. Iniciado, e a casa que eu frequento é no Rio de Janeiro. Pronto, achei. Então, e aí minha tia Silvana ouviu meu pai de santo no rádio e marcou um jogo para minha mãe, para minha avó. E minha avó foi jogar e tudo mais, enfim. Passado isso, minha avó entrou para a casa dele em 1971 e começou a história religiosa dela. Ali, Logoedé suspendeu minha avó EQED, minha avó foi confirmada, primeiro EQED do Logoedé do meu pai de santo, né? E aí começou a história toda da minha família. Aí meu pai adoeceu, minha tia Sueli logo em seguida fez santo, em 1989. Depois meu pai teve uma meningite muito séria, já contei isso na internet algumas vezes. E aí meu pai de santo mandou tirar meu pai do hospital e levar para lá, que não era nada. Era um molu que iria ser feito, e realmente era, que meu pai se curou. Minha mãe em 90 faz santo, e eu em 2007 fiz santo. Aí, a partir daí, começou a minha história. Minha mãe nunca deixou, nem eu, nem minha irmã. Eu sempre fui em candomblé desde novinho. Minhas tias me tiravam da vista da minha mãe e me levavam numa festa escondida dela. Mas minha mãe nunca quis iniciar, nem eu, nem minha irmã pequenos, mesmo ela e meu pai sendo iniciados, que ela achava que nós tínhamos que escolher nossa religião. Então, eu com 17 anos iniciei, quando eu estava saindo do colégio, e minha irmã, até hoje, só se cuida, mas ela nunca foi da vontade dela se iniciar. Entendi. Entendi, pai. Aí, ainda aproveitando esse gancho, como o senhor chegou no candomblé, e eu falo sempre assim, quando eu conduzo as lives,
eu costumo reforçar que aqui é uma troca de vivências. A gente está compartilhando vivências com as pessoas. E as pessoas, muitas, se identificam com parte da nossa história, né? Com parte daquilo que a gente está vivendo. Elas dizem assim, poxa, eu também já passei por isso. Poxa, eu também conheço alguém que passou por isso. As pessoas vão se assemelhando, vão se encontrando. E quando o senhor fala essa questão da ancestralidade, que para mim isso é ancestralidade, né? Quando a gente fala da religião, transpassando gerações, né? Na minha família também, hoje eu sou a 4ª geração de iniciados na minha família. A minha avó também era ETED. Então, assim, é muito bacana quando a gente percebe isso, porque, inclusive, tem um gancho com essa questão da tradição, né? A gente está falando aqui, essa história de candomblé passando de geração para geração tem a ver com esse tema de tradição. Mas ainda pegando esse gancho de como o senhor chegou até o candomblé, conta um pouquinho como é que foi a sua iniciação. O senhor se iniciou na mesma casa que está hoje? Foi um barco? Foi fácil? Não foi fácil? As pessoas que estavam lá ainda participam da sua vida como sacerdote hoje? Como que foi a sua iniciação e as pessoas que participaram lá? Gente, nunca ser meu pai de santo, nunca deixará de ser meu pai de santo. Eu sou iniciado pelo pai Walter de Lomoendé, filho da mãe Deusuíta de Oxoguian, que é do Gantuá. Eu nunca deixarei de chamar meu pai de pai, porque a primeira paulada é que mata a cobra, né? Então, quem rasgou meu Oxô a primeira vez foi meu pai de santo. Eu digo para todos, eu tenho pai e eu tenho mãe. Minha família toda, desde a minha avó, meu pai, minha mãe, minhas tias todos nós fomos iniciados por ele. Então, ele jamais deixará de ser meu pai, até porque eu tenho meu pai de santo como um dos grandes ídolos da minha vida. Eu não saí da casa dele por nenhuma desavença, pelo contrário, meu pai sempre me tratou como um príncipe. Eu nunca ouvi um grito do meu pai. Meu pai chegou um momento da vida que ele decidiu não ter mais casa de candomblé. E a partir daí ele disse para mim, meu filho, procure tia Ana. Tia Ana faz um candomblé muito parecido com o de casa. E ele me levou na casa da manhã na primeira vez para conhecer o Axé Jonirei. Entendeu? Tanto que eu fiquei 2 anos na casa da manhã, frequentando, participando de função, sem tomar obrigação para criar essa identificação com a casa, porque foi muito difícil para mim migrar de axé. E quando eu fiz santo, foi mais tranquilo, porque minha mãe tinha que tomar 7 anos, minha mãe já estava com 20 e poucos anos de santo, então minha mãe estava tomando 7 anos e eu me iniciando. Então são momentos que para mim ficaram registrados na história, entre aspas, né? O meu barco foi a minha mãe, só que diferente porque ela estava tomando 7 anos, né? Então isso foi o mágico para mim da minha iniciação. Meu pai, eu sempre procuro uma forma de falar com ele, eu falo por telefone, ligo para ele sempre que bate aquela saudade. Então eu não me afastei do meu pai, nem nunca vou me afastar. Meu pai de santo sabe que aquilo que ele precisar de mim na vida dele, eu sempre estarei ao lado dele para tudo que ele precisar. Que bom, cara. E isso é muito, muito, muito importante, porque ciclos começam e ciclos terminam, né? Se encerram, e nem por isso, com o encerramento de um ciclo, os vínculos precisam ser desfeitos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, o próximo ciclo só existe porque o anterior foi concluído, né? Então, não existe um novo ciclo, uma nova etapa, sem você encerrar anterior, né? As pessoas precisam desmistificar de que qualquer mudança de axé tem que ser por ruptura. Não, gente. Não tem que ser por ruptura, né? Mas é que as pessoas esperam ouvir. Eu sou avesso, eu tenho muitos filhos no Joaiá que vieram de outras casas. E eu sempre enfatizo o respeito pelo seu iniciador como seu iniciador. E eu sempre digo para eles, onde encontrar seu pai ou mãe de santo, vá lá, bata a cabeça, peça a bênção. Ai, pai, mas ele não fala comigo, não vai falar, não vai me abençoar. Não importa, a sua parte você tem que fazer. E a sua parte, a sua reverência, o orixá nasceu sobre sua vida, sobre seu ori, porque aquele senhor ou senhora rasgou seu Oxum. Então eu sou muito a favor sempre do respeito à pessoa que iniciou um filho de santo. Entendeu? Como se eu ver meu pai em qualquer lugar, se eu encontrar meu pai no mercado, onde for, eu sempre vou me estirar no chão com meu pai de santo. Perfeito. Primeira pergunta que veio da caixinha de perguntas, já mandaram logo no início, nem tive tempo de escrever,
eu escreveria essa pergunta de qualquer maneira, porque eu acho que é o pontapé inicial, né? É a ponta aí desse carretel para a gente começar a falar do que é a questão da tradição do candomblé, mas veio pela caixinha de pergunta no Instagram. E aí perguntaram para o Babatales, o que o senhor entende por tradição? Independente da religião, o que o senhor tem por tradição? Porque isso, com certeza, é um conceito e uma visão que o senhor tem que vai permear o que é a tradição dentro do candomblé. Então, o que o senhor entende por isso, de tradição? Tradição, falando de forma religiosa, tá? Tradição é algo que se pratica ao longo dos tempos, tá? De uma mesma forma, em um mesmo formato, independentemente do efeito ou consequência do tempo atual, entendeu? Aquilo se mantém, a prática se mantém da mesma forma em que os ancestrais, em que os antepassados instituíram. Entendi. Para mim, isso o senhor entende que tradição e costume são coisas diferentes? Aí é uma pergunta minha já, tá? Das coisas que eu fui lendo e estudando para preparar a live, pergunta. Entende que tradição e costume tem diferença? Tem nuances? São coisas distintas, complementares? São a mesma coisa, sinônimo? Tem diferença. Pelo seguinte, o costume, ele é algo de sociedade para sociedade, entendeu? Uma sociedade ou comunidade, ela sofre interferência do ser humano em algum momento, entendeu? A tradição, não. Entendeu? A tradição não sofre interferência do costume, não sofre interferência do ser humano, não sofre interferência de nada disso. Não deveria, na verdade, né? Mas o costume e a tradição são... Quem tá aí? Gente, acabei de encontrar a mãe Márcia. Eu estou na Dutra, indo para o Rio de Janeiro. Mãe Márcia acabou de passar de carro do meu lado e não estava combinado. Eu me até um susto. Olha, então... e ela foi entrevistada da nossa última live, né? Na Ponta do Ofá. Foi. Não estava combinado esse encontro. Elas buzinaram, que eu olhei. Quem é que tá buzinando? As duas acabaram de passar aqui. Mãe Márcia e Juruá. Mas vamos lá. Espero que ela esteja assistindo pelo celular, hein, Márcia? Sua bênção, hein? Espero que esteja assistindo aí pelo celular. Elas estão assistindo pelo celular da Juruá, que eu vi que a Juruá entrou aqui. Então, para mim, a tradição e costume, eles têm essa diferença assim, não sofrem influência de ser humano. E o costume, ele tem a influência do ser humano. De um povo, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, se diferem, sim, ao meu ver, aos meus olhos. Né? Mas é exatamente isso, né? O costume, ele é um hábito. E hábito, você muda, né? É interessante porque dentro do candomblé as pessoas às vezes confundem isso, né? E muito se questiona. Mas por que fulano faz de um jeito e fulano faz de outro? Por que ele fazia assim e agora faz assado? É importante entender que certamente aquilo que foi ajustado, adaptado, não é diretamente uma tradição. As pessoas acham que tudo é tradição, mas nem tudo é tradição. Parte da nossa religião é formada de costume e de hábito, né? E o costume e hábito, ele muda de casa para casa, de época para época, né? De tempos em tempos. É muito natural isso, né? Mas eu entendo que há uma dificuldade, até porque a nossa religião ela é transferida das gerações de maneira oral, né? A gente nunca escreveu, não foi de maneira literal essa passagem, e aí acaba que a gente hoje está meio que significando algumas coisas, né? E aí tem essa confusão, né? Entre hábito, que é o costume, que muda, né? Como o senhor bem falou, sofre essas influências, né? E o que é tradição? Nem tudo que a gente faz dentro da religião é tradição, né? Mas boa, legal. E aí, trazendo... Me conte, pode me falar. Não, pode falar. É que eu já ia fazer a terceira pergunta, mas vai lá. Tá. O que eu ia dizer para o senhor? Hoje o candomblé, ele é muito pautado e muito baseado nessa questão da tradição. E as pessoas se perdem um pouco quando elas falam e o candomblé, hoje em dia isso é moda, hoje em dia isso, aquilo, hoje em dia isso, aquilo. Mas, inevitavelmente, o candomblé vai sofrer a influência, não só o candomblé, toda e qualquer religião vai sofrer a influência da época em que está. O candomblé de hoje não será o mesmo candomblé daqui a 100 anos. Por quê? Isso que nós estamos fazendo aqui, uma live para falar sobre candomblé, trocar experiências, conhecimento, já é uma influência da época,
Entende? A tecnologia Sim. influencia o candomblé, as novas criações, a era moderna influencia sobre o candomblé, e que, o que eu acho importante, a tradição, que é o nosso tema de hoje, a tradição, o costume, a influência da época, ela não pode cruzar o mariô. Se ela cruzar o mariô, aí a gente está mudando a religião. Aí está se criando uma nova religião. Mas a partir do momento que, daqui a algum tempo, o senhor vai ver, as indumentárias vão ser diferentes daqui a 100 anos, os Sim. tecidos, as paramentas, tudo isso vai ser diferente. Paramenta de antigamente era feita de papelão e lantejoula. Eu tenho até hoje a paramenta que minha mãe fez santo. Espuma. Que é um AD. É um AD lindo que minha avó fez, que a armação era arame, papelão, revestido de tecido, bordado com lantejoula. Isso é uma coisa que hoje em dia você nunca mais vai ver, muito difícil você ver. Então as paramentas eram confeccionadas dentro do terreiro para os iaôs. Entende? Não tinha essa diversidade, não tinha nada disso. Eu acho errado? Não. Porque hoje em dia nós temos acesso a grandes ferramenteiros, grandes joalheiros, e que à época não existiam. Nosso povo já era um povo oprimido, já era um povo que não tinha... tinha que fazer tudo muito ali na coxia. O candomblé não tinha essa geração de renda que tem hoje em dia, né? Então, isso tudo eu acho que eu não vejo problema em sofrer influência. Para mim, influenciou para dentro do mariô, ali eu já sou avesso a qualquer tipo de mudança. Não, certíssimo. E aí, trazendo então o conceito da tradição para dentro do candomblé, o senhor consegue dar exemplo daquilo que o senhor enxerga, por exemplo, que é uma tradição e o que é um costume? Já falou agora das indumentárias como um costume, mas tem alguma outra coisa que a gente consegue diferenciar? Isso aqui que a gente faz é tradição. A gente não está falando de orô, mas essa etapa, essa parte, esse evento, isso é uma tradição. Vou trabalhar com exemplos. Eu sou descendente do Axé Joanirê, que é descendente da casa de Oxumaré. Minha mãe de santo se iniciou na casa de Oxumaré e eu tomei Oxumetá e Oduigê no Axé Joanirê. No Ojoairá acontece um ritual na festividade de Oxóssi, que é o tabuleiro de Oxóssi. O tabuleiro de Oxóssi é algo tradicional, porque ele acontece no Ojoairá, ele acontece no Ojoanirê e ele acontece na casa de Oxumaré. Então, é um ritual de tradição, é um ritual tradicional, que desde a sua matriz até as suas ramificações, ele acontece e ele é praticado, montado e a liturgia executada da mesma forma nas 3 casas, entende? Então, a partir daí, existe uma tradição, como no Oju Oguian, no Oju Lomi, nas casas filhas do Ojoairá, também existem as tradições que existem no Ojoairá. Então, a partir daí, nós identificamos uma tradição. E aí foi excelente, porque não necessariamente, quando a gente fala de tradição dentro do candomblé, não que seja uma tradição que remonte lá a diáspora, né? É a tradição do axé. Né? É uma tradição do axé. A tradição é que as pessoas querem, às vezes, trazer, né? Ah, não. E se a casa de Oxumaré amanhã decidir que nós temos que, antes de qualquer orô, dar a volta em 3 voltinhas em volta de um pé de manga, e isso for instituído no Joanirê, com certeza será instituído no Ojoairá também, entendeu? A tradição, ela não está vai estabelecer-se uma nova tradição. Porque as tradições também podem ser estabelecidas. Não, você não está mudando, mas você pode trazer novas, né? Você pode ir somando. Exatamente. Né? Desde que eu respeite a minha matriz. A matriz do Ojoairá é o Ojoanirê. Entendeu? A matriz do Ojoanirê é a casa de Oxumaré. Aquilo que for inserido na casa de Oxumaré, se for inserido, se por decisão da Mãe de Santo, da manhana, for inserido no Ojoanirê, consequentemente, eu sou um filho, sigo as regras, minha casa de candomblé, então será inserido no Ojoairá. Então, a partir daí, a tradição ela não há necessidade do tempo, entendeu? A tradição ela há necessidade da prática vinda desde sua matriz. Perfeito. Eu achei isso aí um dos melhores exemplos de tradição, até para desmistificar essa questão de que a tradição ela é, digamos que,
temporária, ela é cronológica. Não, a tradição é uma coisa de 1500. Não, a tradição se hoje o Baba PC, que é o sacerdote do Axé Oxumaré, que é o líder religioso dessa família, ele fala que a partir de agora ele quer que consultou os orixás, ele determinou-se que a partir de agora faça-se também essa coisa, faça-se também essa comemoração, faça-se também essa festa. No momento em que todo mundo passa a seguir como ramificação dessa família, aqui estabeleceu-se uma nova tradição dali para frente. Como eu, como Babalorixá, como fundador, líder religioso Lorié Juairá, posso estabelecer uma ritualística a orientação dos orixás Juairá, e o Juairá, por ser a casa matriz, as suas ramificações da casa do pai Caio, da mãe Cris, do pai Everton, da mãe Lília, como o Juairá tem suas ramificações, eu posso, a partir do Juairá, criar também uma tradição e instituir nas casas filhas, nas casas descendentes do Juairá. Se torna uma tradição também. Não necessariamente ela vem somente da matriz. Eu respeito e crio e sigo as tradições da matriz por um conceito próprio. Mas existem que criaram rituais, entendeu? Que instituíram rituais e que as casas filhas seguem. Entende? Até porque a sua casa é a casa matriz para os seus filhos. Né? Então, isso é importante. Assim como o Jonirê é a casa matriz para mim e para os meus irmãos. Eu não sou descendente da casa de Oxumaré, eu sou descendente do Axé Jonirê. Entendeu? Descendente da casa de Oxumaré é a mãe Ana e o Axé Jonirê. Isso aí, muito bem colocado. E aí, aí tem uma pergunta aqui do nosso roteiro que também é bem bacana. Então, para o senhor, sendo a religião, o senhor entende que a religião ela é uma instituição viva? Primeiro ponto. Pergunta. Sempre. Religião não tem como fazer religião sem pessoas. Entendeu? Não. Digo assim, instituição viva, assim, porque viva a gente muda, né? O Tales de hoje não é o Tales de 30 anos atrás, a religião de hoje não é a religião de 30 anos atrás. Então, ela é uma instituição viva que ela muda com o tempo. E sendo, então, assim, a religião uma instituição viva, as tradições, elas também podem mudar ou adaptar-se ou serem encerradas, né? Eu não estou dizendo iniciar uma nova tradição, porque iniciar está muito claro que a gente consegue estabelecer uma nova tradição. Mas e aquela que já estava estabelecida e em que momento que isso pode findar? É possível, dentro dessa questão da religião ser algo que muda com os tempos? A tradição também pode ser findada ou também pode ser alterada a partir dali, num consenso daquele axé, enfim? Para o candomblé é algo muito perigoso, porque o candomblé não é uma religião que tem uma cartilha, né? A partir do momento que eu mudo essa prática, essa liturgia ao meu bel prazer, eu estou instituindo, eu estou fragmentando aquilo que já foi instituído e estabelecido como religião, como candomblé, e eu estou criando uma nova religião se eu não respeito as principais tradições, que é aquilo que eu falei para dentro do Mariô. Para dentro do Mariô, eu não acredito que seja possível fazer nenhum tipo de alteração sem consultar uma matriz, sem respeitar aquilo que a minha matriz, Axé Jonirê, faz. Entendeu? Boa. E aí a gente falou, inclusive, logo na abertura, essa questão, né? Seria impensado, há 30 anos atrás, que a gente estivesse aqui nas redes sociais com pessoas de todos os estados do país, de vários pontos do mundo, falando sobre a religião, falando sobre as nossas percepções e concepções da nossa religião. Isso seria impensado, né? E aí, quando a gente fala sobre o advento das redes sociais, né? E das mídias, né? Não só das redes sociais, mas das mídias, né? Hoje em dia a gente tem jornal, a gente tem revista virtual, física, né? A gente tem os programas nas redes sociais, enfim, a gente tem bastante advento de tecnologia, vamos juntar assim, com relação à religião.
E aí, com o advento dessas tecnologias, dentro das religiões afro-brasileiras, né? Não só do candomblé, mas todas as outras afro-brasileiras, qual é a relevância que o senhor entende dessas tecnologias para manutenção ou para mudança das tradições? Elas são importantes para que a gente possa fazer a manutenção de algumas tradições ou para que a gente possa estabelecer novas tradições? Acha que influencia as redes e as tecnologias e as mídias? Eu acho que influencia, sim. Hoje em dia, o candomblé, muitas coisas positivas agregaram ao candomblé através da tecnologia, foram agregadas através da tecnologia, através das redes sociais e de tudo que a globalização nos permite. Porém, é uma faca de dois gumes. Por quê? Nós também temos grandes problemas que acontecem dentro da nossa religião, que são difundidos de forma muito rápida e também de forma rasteira. Então, as pessoas que não sabem fazer o bom uso da tecnologia, elas causam grandes danos à nossa religião. Antigamente, o candomblé era uma religião mais mística, mas hoje em dia tudo você pesquisa na internet, muita coisa as pessoas acham, muita reza, muita cantiga, muito ritual, muito fundamento. Você já consegue ver na internet, ver no Google, no YouTube, isso e aquilo. O acesso é muito mais, o acesso à informação e ao segredo, ao AO, hoje em dia é muito mais fácil por causa da globalização, por causa da tecnologia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós, religiosos, precisamos ter muito cuidado com a forma como nós utilizamos as nossas redes sociais, tá? Até para que a gente... Pai? Oi, o senhor está conseguindo ouvir a gente? Aqui? Tá me ouvindo, pai? Travou um pouquinho, mas voltou agora. Tô te ouvindo. Eu também acredito muito nisso, sabe? Eu acho que as mídias, elas são uma potência, né, que não pode ser ignorada. Né? Não adianta a gente querer ignorar a força que as mídias têm. A gente só precisa utilizá-las a favor da nossa religião. Porque as religiões que nos atacam têm grande poderio de conglomerados de mídia, né? Para nos atacar. Então a gente também não pode se furtar e não pode fugir das redes. A gente só precisa saber usar as redes para difundir a beleza da nossa religião. A gente tem coisas tão bonitas para poder compartilhar que não é o orô. A gente tem coisa tão bonita para poder compartilhar que não é o roncó. Né? Agora eu vou te dizer uma coisa, pai. Eu admiro os pares da minha mãe de santo, na época deles. Tio Pércio, tio Baiano, mãe Ana, pai Cabila, mãe Neinha, mãe Juju. São as pessoas que eu conheço do estado de São Paulo, entre grandes outros. Pai Toninho, diversos babalorixás de São Paulo. Pai Cido de Oxum, que foi um dos pioneiros, foi uma das pessoas que começou a colocar a coisa do CD na praça, tudo mais. Sim, então, rádio. Diversos pais e mães de santo daquela época que fizeram a diferença, que não tinham as redes sociais a favor deles como nós temos hoje. Então, para eles era muito mais difícil de serem conhecidos, de estabelecerem um nome, muito a nosso favor, né? Pai? Travou de novo. Não consegui ouvir o finalzinho da sua colocação. Mas concordo. E, de fato, eles foram desbravadores. Desbravadores. Porque hoje, para a gente se comunicar nas redes sociais, a gente abre aqui o celular agora aqui e começa uma live. Né?
Imagina há anos atrás o Paycido para ter um quadro num programa de rádio, para produzir um CD e distribuir esse CD, né? Para conseguir um estúdio que aceitasse gravar cantigas de candomblé. Né? Olha, era muito mais difícil para você criar um periódico, né? Uma publicação sobre candomblé. Né? Eles, de fato, foram desbravadores. Hoje é muito fácil. A gente cria aqui rapidinho, a gente abre aqui agora o computador e cria um arroba e cria uma página, né? Baixem aplicativos aí, começa a criar conteúdo e começa a criar as coisas. Hoje, de fato, é muito fácil. Né? E, inclusive, isso precisa... a gente precisa ter muito cuidado com essa facilidade, porque isso permite que qualquer um entre nas redes e fale qualquer coisa, né? Qualquer um entre na rede e fale qualquer coisa que queira sobre a religião, né? Exatamente. É o que eu disse, a rede social tem que ser para quem sabe usar, mas infelizmente não tem como ter esse filtro, né? Como a gente pode combater isso? Não apoiando aquelas pessoas que fazem desfavores ao candomblé. Pessoas que incitam ódio, que incitam a violência, que incitam o deboche, chacota da religião. Então, a partir do momento que nós, omorixás religiosos, não damos ibope a tudo isso, a gente consegue contribuir um pouquinho mais para que a rede social faça só o bem à nossa religião. Exato, é isso aí. Aí tem mais uma pergunta aqui do Instagram, tem mais algumas, né? Mas tem uma pergunta bem bacana, que ela traz uma frase que é de fato muito falada, né? E tem muito a ver com essa questão da tradição e dos questionamentos que as pessoas normalmente fazem entre casas e entre costumes, né? E aí perguntaram assim, Babá, o senhor concorda com uma frase muito usada hoje? Cada um mexe a panela do seu jeito? Ou acredita que não existe axé sem tradição? Me desculpa, repete a pergunta, por favor, que cortou, pai. Não, sem problema. Perguntaram assim, se o senhor concorda com uma frase que é muito dita hoje em dia no candomblé. Cada um mexe a panela do seu jeito? Eu concordo com essa frase, mas de forma com que a gente não fuja ao que eu digo sempre, a questão do mariô, do que é a base do candomblé, né? Mas eu concordo com essa frase pelo seguinte: eu não tenho o direito de querer interpelar um pai ou uma mãe de santo que fez um ebó, que botou 7 bolas de uma coisa, 9 de outra. Eu não tenho o direito de dizer, o santo na sua casa vai comer um frango com 4 asas e na minha ele também come, porque na minha ele come assim. Eu não tenho esse direito. Por quê? A pessoa que senta em uma cadeira de sacerdote, ela tem uma responsabilidade ancestral. E essa responsabilidade faz com que ela se ajoelhe diante de um ri, se sente numa cadeira atrás de uma mesa de jogo e ela consulte o oráculo. E eu nunca vou saber, um pai de santo de fora, uma mãe de santo de fora, nunca vai saber o que foi a conversa daquele pai ou mãe de santo com o seu oráculo. E qual foi a determinação de orixá para aquela casa, para aquele orixá, para aquela pessoa. Então, a partir daí, eu não tenho o direito de questionar ou interpelar um outro líder religioso. Cada um na sua casa é rei e sabe o que faz. E se ele não souber, e se ele estiver tendo uma prática errônea, se ele estiver sendo desleal com aquilo que é correto aos olhos do orixá e não aos olhos do homem, é uma responsabilidade dele com o orixá. Sim. Não cabe a mim julgá-lo e dizer o que ele deve ou não deve fazer. É isso aí, perfeito. Aí tem uma pergunta muito curiosa. Não tem a ver com tradição, mas eu achei bastante pertinente mantê-la aqui dentro das perguntas, né? Colocamos todas, não tiramos nenhuma, né? Mas é uma pergunta de uma seguidora no Instagram. O senhor acredita que ter prosperidade abundante seja destino ou falta de oportunidade e empenho da pessoa? Eu acredito muito nas duas coisas, na verdade. Eu acredito no destino, mas eu acredito que também tem que ter a contrapartida da pessoa. Existem pessoas que não nasceram para
Você acha, o senhor acha, por exemplo, pai, que eu não queria estar lá no lugar da Xuxa, entendeu? Muito milionário, que eu não queria estar no lugar do Bill Gates? É claro, aí vai dizer, ó, foi falta de oportunidade? Não, isso é destino. A Xuxa é a Xuxa porque estava no destino dela ser a Xuxa. O Bill Gates estava no Sim. destino dele criar a Microsoft, entendeu? E estava no destino do Babatales ser o Babatales, entendeu? Então, assim, aí o que a gente vai fazer com essa estrada que nos foi designada, a forma como nós vamos caminhar sobre ela, aí sim é uma escolha nossa, aí sim existe o nosso livre-arbítrio. Entendeu? Não, sim, eu também penso desse jeito. A gente tem um predestino e foi predestinado a Bill Gates criar a Microsoft. E ele o fez e a partir daí ele construiu né, um império, enfim. E para mim não é. Ou pelo menos acredito que não, porque eu também não sei o que é o meu predestino. Mas a cada passo que eu vou dando, eu estou descobrindo e colocando o próximo paralelepípedo para poder pisar, né? Também não sei. Espero que se fosse meu predestino ser o próximo Bill Gates, eu ia ficar muito feliz, mas não me contaram ainda, né? O Mas Liel acho já ia estar aqui, ó, coligado com o senhor. mais boa. Legal, gostei muito dessa pergunta. Aí tem uma outra pergunta que também veio da caixinha do Instagram. Acho que tem bastante a ver com essa questão da tradição. E aí tenho certeza que é a maneira como o senhor enxerga e conduz dentro do seu axé, né? Mas é assim, no que tange às tradições, né? Como que o senhor enxerga o relacionamento entre filhos de uma mesma navalha? Em casa eu tenho muitos casais que são filhos do Ojuairá, né? Eu tenho muitos casais que, inclusive, os filhos são iniciados por mim, pai e mãe são iniciados por mim. Então eu não vejo nem para a família Ojuairá, não há nenhum interdito, nem para a família Ojonirê e nem para a casa de Oxumaré. Não há interdito na nossa família de Axé casais serem filhos de santo do mesmo pai ou mãe de santo. Na casa do meu pai de santo já era um interdito. Tanto que meu pai foi iniciado pelo meu pai de santo e minha mãe foi iniciada pela mãe pequena da casa. Mas era o interdito da casa do meu pai de santo. Na nossa família não há problema algum e não há EUO nenhum ou problema espiritual, rejeição espiritual dos orixás de nenhum deles. Tá? Eles estão todos bem, muito felizes, graças a Deus. Porque fica muito claro que, de fato, isso é uma tradição de axé. Se segue a tradição da maneira que está naquela linhagem ali. Se para o seu primeiro zelador, seu primeiro pai de santo, naquele axé existia um impedimento, não necessariamente isso se reproduz. Então, de fato, é uma tradição, né? Por isso que a pergunta foi bem bacana. Assim, no que tange a tradição, para o senhor, não é um interdito, não é um problema. Boa. Essa aqui também é bem bacana. Eu entendo que não é tradição, mas eu quero ouvir do senhor, porque para mim isso é um costume, tem muito a ver com... Ou é até uma tradição, mas uma tradição restrita ao axé, a um determinado axé. Mas perguntaram assim, por que em algumas casas, Babá, todos dançam no xirê, em outras apenas mulheres? Porque algumas casas mantêm aquilo que é tradição, que é somente as mulheres fazerem roda. De primeiro na Bahia, homem era ogã. Independentemente de qualquer coisa, homem na Bahia era ogã. Tanto que existem casas ainda na Bahia que não iniciam homens de orixá. Eles são confirmados ogã ou eles são abiãs da casa. Iniciadas mesmo e rodantes são as mulheres, tá? Mas o que acontecia? O papel do ogã na sociedade, o papel do homem na comunidade candomblé de antigamente era outro. Eles eram protetores daquela comunidade e as mulheres eram quem faziam a roda. Então, enquanto as mulheres estavam ali dançando e tudo mais, os homens eles estavam na tabaca, eles estavam em volta do terreiro, protegendo aquelas mulheres que ali estavam e que ao longo da noite estariam manifestadas de orixá. Então, esse era o papel do homem. Com o passar do tempo, foi se abrindo o precedente, as portas, e até por determinação de orixá, eu creio isso, que homens fossem iniciados em algumas casas. Porém,
se manteve o costume de somente as mulheres fazerem roda, somente as mulheres dançarem o xirê, tá? E aí, com isso se estabeleceu em uma casa matriz e outra casa matriz, e foi se legando, se perpetuando e se estabelecendo nas ramificações. No Axé Ojoairá também, homem não dança candomblé. Só quem faz roda, quem faz o xirê de abertura do candomblé são as mulheres. Entendeu? Os homens só dançam, só tomam rum quando eles já estão manifestados de orixá. Perfeito. Espero que tenham respondido a pergunta aí do nosso seguidor do Instagram. Chegou agora uma pergunta aqui no próprio chat do Juliano. O Juliano está perguntando assim: quando você está dentro de uma casa e que você não vê o caminho e a prosperidade, seria então o destino do filho de santo não progredir? Eu sou daquela pessoa persistente. Se um filho de santo não está progredindo e ele tem vontade de progredir na vida, eu vou ali no ebó. Eu vou fazer nebó, eu vou fazer nebó, eu vou fazer nebó, até eu botar aquela pessoa no prumo da vida. É diferente ter prosperidade e ser rico. Entendeu? Prosperidade é você o quê? É você conseguir pagar suas continhas, é você conseguir, dentro daquele padrão de vida que você estabeleceu, para você conseguir estar bem e com tranquilidade para os seus próximos dias, para os seus próximos meses. É diferente do que daquilo de a pessoa nunca ter a condição financeira de fazer nada de melhor por si e pelos seus. Então, se eu vejo um filho de santo nessa situação e ele tem vontade de mudar, eu vou ali até o final. Porque às vezes a pessoa também tá feliz com a forma como ela tá vivendo a vida dela. Sim. E a gente tem que respeitar. Sim. Entendeu? Sim. Eu não posso querer que uma pessoa seja algo na vida mais do que a própria vontade dela. Mas se a pessoa quiser ser hoje, eu não desisto não. Eu vou ali até o ebó que eu não souber, eu invento. Para botar a pessoa de pé. Boa. Aí a gente tem duas perguntas, que são inclusive perguntas bem elaboradas. Um parágrafo, que são de conselheiros aqui do nosso clã dos Omorodés. O nosso clã ele é um grupo que hoje tem 115 membros. A gente mantém contato através do nosso grupo no WhatsApp, além de milhares de seguidores que acompanham as iniciativas do clã nas redes. E o nosso clã tem um corpo de um conselho, né, que vai tomando as decisões e vai elaborando aí as atividades para compartilhar com todos, que nós chamamos de Conselho Aramefá. Então veio duas perguntas de dois conselheiros, de dois membros do Conselho Aramefá aqui do clã dos Omorodés. A primeira veio do conselheiro Pedro, lá de Salvador, Pedro de Logum. Ele fez a seguinte pergunta para o Babá: a tradição se reporta ao futuro, né? Ou melhor, a tradição ela indica como você vai organizar o mundo daqui para frente, né? Como você vai se fazer daqui para frente. Então isso é tradição na visão dele, né? Então, que não é visto como algo distante e separado. Então a tradição está ligada a uma linha contínua que envolve passado e presente, né? Já que é algo que se estabelece dali para frente. Essa linha é a tradição, e ela persiste e é remodelada e reinventada a cada geração. Diante dessa afirmação dele, ele pergunta: como lidar com o dinamismo, as reinvenções e as remodelações dentro da tradição? Gostei da pergunta. Isso é muito particular. Eu também gostei. Essa pergunta ela é muito particular e ela é muito singular, na verdade. Por quê? A forma como cada um vai lidar, eu não posso responder por uma sociedade candomblessista de forma unilateral, tá? Eu posso responder pela comunidade do Ojoairá. Então, cada pessoa vai lidar com dinamismo, com a atualização, a interferência e tudo mais, e com a pseudo-mudança da tradição, ou releitura da tradição, da sua forma. O Ojoairá, os filhos do Ojoairá, eles têm sempre, e o que eu acho uma grande dificuldade dentro do candomblé, os líderes religiosos muitas vezes não preparam os filhos daquela comunidade para sua ausência eterna.
eles vão ali mantendo a casa de candomblé como se eles fossem ser eternizados ali dentro e aquela comunidade eternamente respondesse a ele. Mas a melhor forma de você administrar isso é você preparar a comunidade para a sua ausência. Inclusive, especificando e estabelecendo. O axé ou joairá permanece dessa maneira, assim, assim, assado, até mesmo quando aquilo não mais estiver. Entende? Assim é a forma como eu vejo, e é a melhor forma de administrar e preservar a tradição de uma casa de candomblé. A orientação dos filhos. Eu não tenho como chegar na casa da Manhana, no Axé Batistini, na casa de Oxumaré, no Gantuá e dizer, olha, para vocês preservarem isso aqui tem que ser dessa maneira. Entendeu? Eu posso responder pelo Ojoairá. No Ojoairá, a forma que eu enxergo de preservar as tradições lá existentes é orientando e preparando os meus filhos, que é o que eu faço sempre. Eu preparo sempre os filhos do Ojoairá para minha ausência. Primeiro, que eu não vou ficar para semente. Segundo, que a gente não sabe se amanhã eu vou cumprir minha missão e o Lodumar e Airá vão me chamar para o lado de lá. Não é minha vontade, entendeu? Eu quero ficar aqui para Caju, entendeu? Mas, se eles decidirem que chegou minha hora, eu vou fazer o quê? Então, desde que o Ojoairá existe, eu tenho filhos de santo que eu preparo para minha ausência. Que eu explico muito, e eu não explico só para um. Eu chamo aqueles filhos que são super engajados na comunidade e explico, ó, esse ritual aqui na minha ausência permanece dessa forma, tal coisa faz assim, tal coisa faz assado. Eles sabem até coisas pessoais que eu quero. Que quando eu for embora, ó, essa daqui é uma, essa daqui é de Tati do Ojoairá. Eu tenho um seguro de vida em nome dela, que é para quê? Pai de Santo nunca pensa, ela é minha prima carnal e é que é do Ojoairá. Pai de Santo sempre pensa, eu vou morrer, a próxima geração que se vire. Meu seguro de vida contempla todos os meus axexês, até o axexê de 21 anos. Perfeito. Meu seguro de vida contempla a mão da minha mãe de santo, do herdeiro do Jonirê. Ele contempla as necessidades da casa no primeiro ano, que não pode ter obrigação, não pode ter ebó, não pode ter nada. Então, desde o seguro de vida até a continuação de como vai se proceder a trancar meu quarto, que é uma responsabilidade que eu deixei com a mãe Márcia. Eu morri, passa a chave no meu quarto na mesma hora. Não vai joia minha embora, não quero que vá joia minha, que vá dinheiro meu. É uma peça de roupa que você tira lá de dentro e acabou, o resto é trancado. Depois você abre a porta quando tiver só a nossa família de axé. Viu? Então eu tenho várias orientações que eu passo para os meus filhos em separado do que cada um deve fazer no momento em que eu parto para o Orum. Isso eu entendo que é preservar a tradição de uma casa. Muito bem. E eu adorei isso, tá? Porque eu tenho uma visão também muito parecida com isso, né? O sacerdote precisa não só construir a sua casa, edificar a sua casa, formar a sua família, mas preparar para no momento em que ele não tiver. Porque o que a gente mais quer, enquanto... Isso é uma questão até fisiológica, né? Digo assim, da natureza. Eu acho que o pai e uma mãe quer criar um filho, como a gente costuma ouvir, para o mundo, para que ele leve o seu legado. O pai e a mãe não quer que os filhos morram quando eles também partirem, né? Então é muito bacana isso de construir, inclusive pensar, poxa, existem custos. Eu não posso deixar esses custos nas costas das pessoas se eu posso me programar, entendendo que isso é algo que vai acontecer em algum momento, né? Perfeito, muito bem pensado. Chegou também uma pergunta aqui no chat, a seguinte: na casa do senhor, quais os cargos que existem? O senhor consegue falar um pouco de cada um deles? Na roça tem poucos cargos no Axé Joairá, porque eu tenho uma política de que cargo é algo muito singular e você não pode dar um posto, um cargo na emoção. Existem alguns cargos que foram dados por Airá e outros que foi um pedido meu a Airá para que eu desse. Né? E assim foi autorizado e foi permitido por ele. Então, o cargo da mãe Márcia, por exemplo, foi dado por Airá. Ela é mãe pequena do Joairá, escolhida por Airá, não foi por mim. Mãe Sandra, ela foi escolhida
como Yamorô, do Axé Ojoairá, Urairá. Mãe Lilian foi escolhida Yadagã, do Ojoairá, Purairá. Meu irmão Tiago, foi um desejo meu que ele tivesse o posto de Olofá dentro do Ojoairá. No Ojoairá, se eu não me engano, acho que só tem 5 postos. São esses 3. Mãe Sandra é minha tia carnal. Mãe Lilian é minha filha de santo. Só tem esses 5 postos. Tem do meu irmão Tiago, que é o Olofá lá de casa. E da mãe Gabriela de Euá, que foi um desejo meu que ela fizesse parte do corpo de cargos do Ojoairá. E ela tem um posto alto dentro da casa de Xangô, ela é colabá do Ojoairá. Até houve, há um tempo atrás, aí, umas pessoas que disseram que esse posto de colabá é restrito de um único axé. E esse posto de colabá não é restrito a um único axé. Ele foi criado por esse determinado axé, porém, no Gantuá existe Ebominádia de Xangô, que é colabá do Gantuá. Na casa de Oxumaré, Eliete é colabá da casa de Oxumaré. Pai Alabi é colabá do Axé Batistini. E Mãe Gabriela de Euá é colabá do Axé Ojoairá. Então, o posto, esse posto ele foi criado por uma determinada casa, porém, ele existe em outras casas que decidiram, por sua vez, dar esse posto a pessoas de sua confiança. Então, no Axé Ojoairá existem somente 5 pessoas que têm posto. Por quê? Eu não acho que cargo é algo a bamba odê. Eu vejo algo banal. E eu, no Axé Ojoairá, eu não falo por outras casas, lembrando bem, eu só falo pelo Axé Ojoairá. No Axé Ojoairá, cargo é uma coisa vitalícia. Se amanhã a mãe Márcia tomar raiva da minha cara, tomar ranço de mim, e ela decidir na casa do seu Chiquinho de orixá fulano de tal, não existirá outra mãe pequena no Axé Ojoairá. Enquanto vida ela tiver, ela terá o título de mãe pequena do Axé Ojoairá. Não haverá substituição, não haverá troca, nada disso. Então, posto no Axé Ojoairá é algo vitalício, tá? Então, por isso, é algo a ser pensado, é algo que eu tenho muito cuidado em casa para administrar essa questão de posto. E a Airá também não é de dar posto assim. O santo deu esses 3 postos, foi da mãe Márcia, da mãe Sandra, da mãe Lila, são 3 pessoas, julgo eu, da extrema confiança dele, entendeu? Então, posto para mim é isso. Mãe pequena, o senhor me pediu para falar um pouquinho de cada posto. Posto de mãe pequena. Mãe Márcia, ela é a minha segunda pessoa dentro do Ojoairá. Na minha ausência, quem responde pelo Ojoairá é ela. Então, quando eu não estou, quando eu precisei sair para fazer alguma coisa, quem assume o comando daquela comunidade é a mãe Márcia. Minha mãe Sandra, ela tem o posto de Amorô. Ela é uma das mulheres responsáveis por carregar a cuia, entre outras denominações que já são dentro do Ojoairá no ritual do Ipadê. Mãe Lilian, a mesma coisa, que por seria da meu irmão Tiago, esse posto de Olofá, é um dos postos mais altos dentro da casa de Oxóssi, o Ojoairá. Ojoairá, por que esse posto para ele? O Ojoairá é uma casa de Airá, mas um dos patronos do Ojoairá é Oxóssi também, que já é um orixá, que é de um ancestral, de um orixá da minha família. Então, foi uma promessa da minha avó para esse orixá, que um dia ele teria minha casa. E eu, dando continuidade à promessa da minha avó, dediquei o Axé Ojoairá a Oxóssi. Tá? Então, eu escolhi meu irmão Tiago por ser uma pessoa que está sempre lá dentro, que meus filhos de santo amam, que conhece todos os axés ali de dentro. O Ojoairá não existe uma porta fechada dentro de um quarto de santo do meu irmão Tiago. Então, ele pode entrar para tudo e em tudo lá dentro. Por isso, eu escolhi esse posto de Olofá para ele. Mãe Gabriela, ela é responsável por alguns rituais dentro da casa de Xangô. É um dos títulos altos e maiores competentes a mulher lá no Ojoairá, né? É o posto da Mãe Gabriela, e ela tem algumas vezes, o posto dela não é título, é um posto de exercício, tá? E uma das denominações a público que ela tem é carregar as capangas, né? De Orobô, de Airá na festa de Xangô. É uma das mulheres que podem levantar sharing também lá dentro de casa. Boa. Cortou? Voltou.
Voltou. Pronto. Não, Falei um pouquinho de cada excelente. cargo do Joairá. Não tem muito cargo. Não, sim, interessante. Inclusive, o Tiago, ele é vice-presidente do clã dos Amoró 10 e a pessoa que fez o convite para eu estar no clã, e sou muito grato, ele me trouxe para essa família de Amoró 10 e ele tem uma participação ativa não só na sua casa, Babá, mas também dentro do clã. Eu não consigo desconectar o clã da figura do Tiago, que hoje tem responde pela vice-presidência do clã e tem uma participação muito ativa dentro do nosso clã. O senhor sabe o que eu acho? Tem... Se você... Isso é uma opinião minha, agora eu vou falar até por outras casas de candomblé. Eu vejo que tem algumas casas que é assim, todo mundo que chega, a pessoa não tem um ano ali de convivência, de conhecimento, você já procura dar um posto. É fulano de tal, é beltrano, quando não é o posto, aí você não tem mais como dar o posto, você vai dando de Otum, de Ossi, de Meji, de Etá, você vai dando posto, você vai inventando e botando posto. Quando você olha, é a casa onde todo mundo tem posto, e eu tenho a visão de que posto não é somente mérito. Posto é um sistema organizacional dentro de uma comunidade. Então, as pessoas que banalizam o cargo, que banalizam os postos e saem dando posto a Bambaodê, eu não consigo, apesar que eu não tenho que ter nada, né? Mas, porque a casa de cada um faz o que quer, mas eu não consigo vislumbrar uma admiração. E, principalmente, perde a respeitabilidade do que é uma tomada de posto, do que é você receber um oiê. Né? Sim. Porque eu acho que um posto tem que ser por algo que você executa, por um papel de importância dentro de uma comunidade. Existem postos que são muito sérios para você banalizá-los assim. E isso remonta, inclusive, à origem da religião ainda em terras de África, né? Quando você fala de todos os títulos que os orixás receberam enquanto passaram pela Terra, né? Os títulos honoríficos, todos os graus honoríficos. Então, assim, remete à mesma coisa. O posto, o cargo, o título, né? Então, concordo, é de muita responsabilidade. Não dá para você banalizar um título honorífico dentro de uma família de axé, como algumas casas fazem. Não estamos aqui para criticar. Esse é o momento em que cada um mexe a panela como deseja, mas é como você falou, você acaba não tendo uma referência ali. Né? Não tendo você respeita, porém não se referencia naquilo porque vê que ali tá tem alguma coisa que não é bacana. E o pior de tudo não é isso. É distribuir um monte de cargo e quando você olhar para o salão tá vazio. Cadê os cargos? Cadê as pessoas dos cargos? Né? É por isso que eu estou dizendo, posto não é uma coisa assim. E eu conheço algumas pessoas e que são de casas de referência e que têm essa prática. Todo mundo que chega dá um posto. A pessoa vai chegando, vai tomando um posto. Entendeu? Às vezes a pessoa não é nem da casa, a pessoa não toma nem obrigação e toma um posto. E a fulana já vai dar um posto, tudo mais. Tudo bem, tem postos que são de títulos, tudo mais. Mas eu conheço pessoas que dão postos que é para filhos de santo da casa, para filhos de santo de um axé, e a pessoa vai dando posto ali. Então você acaba perdendo o referencial do que é de fato um oiê dentro de uma casa de candomblé. Entendeu? Sim, não, perfeito. Tem mais duas perguntas ainda, a gente está chegando ao final aí dessa nossa 1 horinha de conversa, que está sendo um grande prazer, está sendo muito bacana conversar com o Babá Tales. Mas tem uma última pergunta aqui do clã, e tem mais uma que chegou aí pelo chat aqui na nossa conversa. E aí foi da nossa conselheira, daí a Patrícia, de Logum, que é sacerdotisa lá na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. Ela faz o seguinte comentário. Antigamente existia uma irmandade entre as casas de axé, né? De forma que, às vezes, quando havia função em uma, orô e festa de candomblé, em uma das casas, as outras, às vezes, até fechavam suas portas para poder ir prestigiar a casa vizinha. O axé do seu irmão, o axé do seu vizinho. Isso não só brilhantava aquele ajô, como também agregava conhecimento para as pessoas, que conheciam como é a celebração na casa do outro. Né? E também se exercitava o respeito pelo conhecimento e pelo axé do outro.
O que o senhor considera ter sido um divisor de águas que desencadeou esse candomblé mais restrito, apenas a convidados que se vê hoje e às vezes tão cheio de luxo e pobre de fundamento? Em primeiro lugar, o que eu vejo é a grande disputa que existe no candomblé entre os pais de santo e mães de santo, terem essa coisa de ter o desespero por cabeça, de eles acharem que a casa de candomblé cheia, com muitos filhos, é sinônimo de que a casa de candomblé é boa, é de axé. Então, esse é o primeiro ponto. Gente quer dizer, o pai ou a mãe de santo, quando tem essa coisa do querer o filho de santo do outro, do disputar, acaba acontecendo isso, não existe essa irmandade. Outra coisa, as pessoas perderam muito esse referencial, elas vão muito mais em candomblé para deturpar a imagem daquela casa e dizer, nossa, você viu o santo que estava com o laço do avesso, você viu o santo que estava assim e que estava assado. Com isso, cada um foi criando a sua bolha e vivendo de forma protecionista, né, a título de proteger a sua comunidade. Então, as pessoas acabaram fazendo o quê? Tornando o seu candomblé, fazendo questão de que os amigos estivessem dentro da sua casa. Porque sabe que se abrir o candomblé, se abrisse o candomblé a público, todo mundo, a grande maioria toca candomblé de porta fechada, mas você sair convidando, fulano vem, beltrano vem, quem você não conhece, já é algo muito mais além, porque você não sabe quem vai estar dentro da sua casa, quem vai usar um celular escondido para filmar nada e tudo mais. E as pessoas, elas se adornaram de uma maldade muito grande hoje em dia. Então, elas se distanciaram desse conceito de irmandade entre as casas. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, pai. Eu tenho um conceito próprio. Eu, por exemplo, eu não toco candomblé no dia da Oxum da Mãe Dani, do Batistinho. Eu não toco candomblé. Eu sei quando são essas datas. Eu não toco candomblé no dia da Oxum do Pai Cido. Eu não toco candomblé no dia da Nana da Mãe Neinha. Eu não toco candomblé no dia do Oxóssi do Pai Cabila. Eu não toco candomblé no dia da Oxum da Mãe Carmen, do Oxum Maria do Pai Carlito. Eu não toco candomblé no dia do Xangô do Pai Toninho. A quinça dos meus abás, dos meus rebomes, daqui de São Paulo. Eu não toco candomblé, eu não faço candomblé no dia das festividades dos orixás deles, em respeito em respeito às casas, em respeito à história deles dentro do candomblé, em respeito a tudo que eles fizeram por nós jovens e por nós estarmos aqui hoje. Nós devemos muito a eles. Então, em respeito ao ori e ao orixá de cada um deles, eu não faço candomblé no Joairá nessas datas. No dia da Oxum do Pai Claudinho, eu não faço candomblé no Joairá. Tanto que meu Airá é sempre uma semana antes da Oxum do Pai Claudinho. Mesmo que às vezes ele não consiga vir no meu Airá ou eu não consiga ir na Oxum dele, eu respeito e não faço candomblé no dia dos orixás deles. Entendeu? Perfeito. E que isso sirva de exemplo, né? Então, inclusive, até respondendo para a Patrícia aqui, para a nossa conselheira Aramefá. Então, assim, ainda existem pessoas que respeitam esse costume. Não é uma tradição, mas é um costume muito, muito honroso. Eu acho que é de muito respeito. Eu acho que isso faz muito sentido para o candomblé, enquanto a gente fala comunidade, que a comunidade ela não se restringe à comunidade do terreiro. A comunidade candomblé ela ultrapassa, ela extrapola a dimensão daquele chão ali, daquelas paredes. Isso é muito bacana, que sirva de exemplo, né? Acho que o dia que eu tiver minha casa, certamente vai ser uma das coisas que eu vou prezar bastante, porque eu acho que isso traz respeitabilidade, traz honra para a casa que segue esse tipo de costume. Tá de parabéns. Parabéns. Tem mais duas perguntas. Chegaram pelo chat para a gente poder encerrar, também deixar aí o Babá seguir aí na estrada. Com certeza tem bastante coisa para fazer aí na cidade maravilhosa. Mas duas perguntas. A primeira, eu vou deixar uma... claro, estão duas, né? Uma tem que ser agora e a segunda depois, obviamente. O Jefferson perguntou se os primeiros filhos da sua casa ainda estão na sua casa. Estão, inclusive, Conseguiu tomaram ouvir? a obrigação semana passada.
Estão. Meu primeiro barco é o Jefferson de Oxóssi, que é meu rombono, Tainá de Oxum e Martin de Omolu. Os 3 estão em casa ainda. Meu segundo barco inteiro está em casa. Meu terceiro barco inteiro está em casa. O quarto barco está em casa. O Joairá, eu não falo isso nem com demagogia ou com soberba, nada disso. Falo em sentido de agradecimento ao orixá mesmo. Sou muito grato. O Joairá é uma casa que sai muito poucos filhos. É muito difícil alguém sair do Joairá. Uma comunidade que hoje em dia está chegando a quase 140 filhos, né? Mas é uma casa que sai muito poucas pessoas, entende? Então, principalmente os que são iniciados por mim, é muito difícil. Eu tive 2 pessoas só que saíram de casa, na verdade uma que contextualmente saiu e falou para mim, estou saindo da casa, que foi iniciada por mim. Foi uma senhora que eu iniciei lá em Portugal e ela, por problemas pessoais, problemas singulares a ela, não conseguiu dar continuidade, inclusive até porque ela mora em Portugal e já é uma pessoa que tem um pouco mais de idade, alguns outros problemas. Foi a única pessoa que saiu do Joairá que falou, meu pai, eu não consigo mais dar continuidade, eu vou sair da casa, mas eu nunca tive um iaô, fora essa senhora, que saiu do Joairá e falou, pai, estou saindo da casa. Graças a Deus, orixá. Mas sei que acontece. E também estou preparado para o dia que acontecer, para o dia que tiver que sair. Eu sei que eu não serei aquele pai de santo que vou espraguejar, vou prender o Ibá, vou dizer daqui você não leva santo. Ninguém vai cuidar melhor do Ibá daquela pessoa do que aquela própria pessoa. Eu vou ficar dizendo, você não vai levar o Ibá, por isso, por aquilo. Eu não penso dessa forma. Eu acho que se a pessoa tem aquele Ibá dentro da casa do Candomblé e ela quer levar para ela cuidar, sou eu que vou impedir ela de cuidar do orixá dela? Não, se quiser levar, quiser sair de casa, eu sei que eu serei muito grato à história que eu vivi com aquela pessoa, que em algum momento ela foi boa para o axé, foi boa para mim. Então eu não sou aquele pai de santo que eu vou dizer, é o diabo que te carregue. Pelo contrário, eu vou agradecer minha filha, meu filho, muito obrigado por tudo que a gente viveu juntos. Eu estava tentando, agora ouvindo o senhor falar, estava tentando lembrar uma frase que o professor Babá Daniel de Oxaguian, ele fala muito isso, que a gente alegra a sua chegada, honra a sua estada e não agradece, ele fala assim, deseja boa sorte, né? Após a sua saída, né? É isso que ele quis dizer. Eu acho essa frase muito, muito bacana, muito, muito bonita, sabe? A gente se alegra quando você chega, a gente honra enquanto você está aqui. Mas se você precisar ir, a gente deseja que seja de boa sorte, de bom caminho, né? Não tem que ter mesmo essa... É a movimentação dos ciclos, né? A partir do momento que você impede um ciclo de se findar, você está impedindo um novo ciclo de começar. Né? Isso, é isso. E aí, a última pergunta que chegou aqui na nossa caixinha, e eu acabei de receber, inclusive, aqui pelo WhatsApp, dizendo que várias perguntas passaram no chat. Eu vou pedir desculpas a todos que eu não consegui, como eu falei, a primeira live que a gente está fazendo pelo Instagram, ainda não tem um estúdio de plataforma como retaguarda. Então, assim, eu estou aqui conversando muito tranquilamente e subiu muita mensagem no chat. Quem mandou as perguntas aqui na caixinha da interrogação, no chat, eu consegui fazer. Aqueles que, porventura, mandaram pelo próprio chat, eu peço desculpas de não conseguir ter acompanhado. Tá? Espero que parte delas tenha sido respondida ao longo da conversa, né, que a gente foi tendo aqui. Tá? Mas a última que chegou aqui na nossa caixinha foi. Eu acho que é muito interessante porque a gente começou falando de tradição. A gente entendeu em algum momento que a tradição é algo que se faz olhando para frente, para que se mantenha. E aí a pergunta até porque o Babá Thales é um jovem sacerdote, né? Faz parte de uma geração de jovens sacerdotes que tem tido grande relevância dentro do candomblé no país, né? No todo, porque existem outros jovens sacerdotes também em outros estados, mas tem uma conexão, inclusive, muito bacana com outros jovens sacerdotes. E aí a pergunta deixa eu ler aqui, peraí, caixinha... Desculpa, cadê? Tá. O que o senhor espera dos jovens no candomblé? Qual a sua expectativa com os jovens no candomblé, a partir da sua casa ou na religião como um todo?
Eu estava falando com a mãe Gabi esses dias sobre isso, né? Eu tenho muita fé nos jovens do Candomblé. E eu admiro muitos, porque eu vejo que é uma geração engajada, eu vejo que é uma geração que quer fazer acontecer, eu vejo que é uma geração que está levando a sério, que respeita. Claro que sempre tem as exceções, sempre tem os seus díspares, mas eu vejo uma grande maioria aí, uma grande massa de jovens, jovens religiosos, que estão querendo fazer a diferença, que estão somando, que estão querendo edificar mais ainda essa grande construção chamada Candomblé. Então, o jovem no Candomblé, eu vejo que ele está tendo um papel muito importante, muito incisivo na religião e que está fazendo toda a diferença. Então, eu sou um grande apoiador dos meus. Se algum jovem babalorixá ou ialorixá me chama para algum assunto, me chama para participar de algo. Acabei de aceitar um convite aqui, que um outro jovem sacerdote, que eu gosto muito, que eu admiro muito, o Pai Júnior de Oxóssi, me chamou para um evento, e eu já aceitei de bate-pronto, eu só olhei na agenda se eu tinha alguma coisa, e mesmo se eu tivesse, eu ia remarcar, ia dar um jeito, por quê? Nós temos que nos apoiar. Eu não sou um jovem sacerdote que vou boicotar meu outro irmão, que vou dizer, aquele fulano é marmoteiro, eu não vou dar ibope a ele, eu dou ibope a todo mundo, eu tô nas coisas de todo mundo, pode me chamar que eu tô aí para todo mundo. Eu acho que a gente tem que se apoiar. É a grande forma de mantermos o Candomblé de pé, continuando, porque os nossos antepassados lutavam contra a perseguição, contra o preconceito, contra a discriminação, contra o racismo, contra tudo isso. E eles conseguiram chegar até aqui, fazer a religião chegar até aqui. Nós, jovens, temos a grande missão de lutar contra a intolerância religiosa e contra os intolerantes que, inclusive, fazem parte da religião. Porque muitos dos intolerantes que nós temos dentro do Candomblé são candomblecistas. Então, nós jovens, temos essa missão de lutar contra esses daí também. Então, a gente dando as mãos, a gente chega lá. Perfeito. E muito bacana, que me lembrou até a sua fala, quando mencionou a mãe Gabriela. Uma vez que eu estive lá na casa do Pai Cido, eu fiz um pedido para ela, e ela ficou assim, meio que espantada da maneira com que eu falei, né? Eu tenho uma irmã de santo minha, que também é minha prima e minha afilhada, que é de Euá. E aí eu cheguei e falei assim, mãe, o sonho da minha prima é conhecê-la. Ela é sua fã. A senhora é como um ídolo para ela. Aí ela olhou assim, mas como assim? Não, ídolo não. Aí eu falei, não, Aí eu achei que ela ficou ofendida, ela falou, não, ela falou assim, não, sabe de uma coisa? Eu prefiro que os jovens do Candomblé se espelhem em mim mesmo, porque eu sei o que eu estou fazendo de bom para o Candomblé, né? Então, que os jovens se espelhem, não só em outros jovens, mas se espelhem em pessoas que, de fato, consigam, na atualidade, fazer a diferença dentro da nossa religião, né? E é para isso que os jovens estão aí. Parece clichê falar que são o futuro. Eu acho que é o presente. É o presente, porque o Candomblé não se constrói só de sacerdotes, se constrói de todos os jovens que fazem parte do Candomblé, sejam eles abiães, sejam eles iaôs, sejam elas equedes, sejam eles ogães. Se faz de todos os postos, títulos, estágios em que você está dentro do processo de iniciação e da sua trajetória, né, no Candomblé. Muito bonito, muito importante isso. Então, 1h20 de live, a gente precisa encerrar, as pessoas vão aí agora também fazer o seu descanso. Eu queria reiterar aqui o agradecimento, né? Não só por ter arrumado um tempinho na sua agenda, mas para ter ajustado ainda em trânsito aí, indo para a sua viagem. Agradecer por ter participado. Uma grande honra poder falar com o senhor. Eu acredito que foi um sucesso a live. Os comentários não param de subir no meu WhatsApp, aqui no chat, e é muito importante poder falar com o senhor sobre tradição, sobre candomblé, sobre o futuro. Muito obrigado, e quero deixar aí um espaço aberto para o senhor também fazer seus agradecimentos e deixar seu recado. Eu só tenho a agradecer, pai, principalmente ao clã dos Omorodés, ao senhor pelo carinho, pelo respeito, e principalmente por abrirem esse espaço para que a gente possa
difundir um pouquinho mais nossas ideias, nossos ideais, propósitos, para que a gente continue nesse grande movimento em direção à continuidade da nossa religião. Só tenho a agradecer, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho e pela forma como o senhor conduziu esse bate-papo, esse momento, viu? Que o Del Loborodé, que a Jaim Papô, abençoe não só o senhor, como a todos esses membros. Falei para o meu irmão Tiago a semana passada, ele estava em casa, eu disse, eu vejo que o clã dos Omorodés não é só mais uma comunidade de orixás, né? Que tem interesses próprios, que cada um tem seus interesses, não. Eu não vejo que o clã dos Omorodés é isso. Eu vejo que o clã dos Omorodés é uma comunidade de pessoas do mesmo orixá que está engajada em fazer coisas diferentes, que está engajada em trazer novos conceitos, em trazer novas opiniões, ideias, em fazer algo pela religião. Assim como o Clandã, assim como a Confraria das Oloxuns, enfim, como todas essas outras grandes comunidades aí têm feito, viu? Parabéns pelo grande trabalho que o clã tem feito, pai. Muito obrigado, pai. Então, vou encerrar. Agradeço novamente, peço a sua bênção. Agradeço a todas as pessoas que estão conosco aqui até às 9h26. Eu vou pedir para todos que estão aqui que sigam o Clã dos Omorodés nas redes sociais. Já está aqui no Instagram, ainda não segue o Clã dos Omorodés, segue. Indica o clã para um irmão, para um conhecido seu que seja iniciado para Oxóssi, Logum-Edé, Otim. Vem fazer parte. De fato, a gente quer ser uma grande irmandade, queremos continuar sendo uma referência dentro do candomblé e explorar toda a potência que os iniciados para os caçadores têm e que podem transformar aí e fazer a diferença no candomblé. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, pai. Boa viagem aí e até a próxima, gente. Quinta-feira que vem tem live de novo, hein? Fica ligado nas nossas redes. Axé, pai. Um beijo, a bênção. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.